Pessoal, aula 5, antecipação de tutela. A antecipação de tutela vocês encontram lá no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil, tá? Antecipação de tutela é um pedido feito pelo autor em petição inicial, tá? Dependendo do tipo de processo, existem situações que o direito do autor precisa ser prontamente analisado pelo juiz antes de enfrentamento de um mérito e a citação da parte ré, tá? A antecipação de tutela, ela visa a garantir um direito do autor de forma imediata. Vocês têm lá no material de vocês que diz o seguinte: é o ato do juiz por meio de decisão interlocutória, ou seja, uma decisão que não põe fim ao processo, que adianta ao postulante total ou parcialmente os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância, quer em sede de recurso, tá? Bom, suponhamos um caso bem clássico que eu já utilizei com vocês em sala de aula, quando uma pessoa postula a concessão do medicamento por parte do poder público, né? Ela vai entrar com uma ação ordinária pedindo o fornecimento do medicamento, tá? Sob pena de correr risco de saúde, enfim, vir a falecimento ou outras sequelas mais que poderão resultar da falta de atendimento desse pedido, tá? O juiz vai fazer o quê? Antes de analisar o mérito da ação e antes de ouvir a parte contrária, no caso o réu, o poder público, ele imediatamente vai analisar esse pedido do autor, né? A tutela antecipada, que vai se basear, então, num fato de direito, que é a concessão do medicamento, tá? Então, serve, então, justamente para isso, para evitar um possível dano à parte autora. A tutela, ela pode ser de duas formas: tutela satisfativa e tutela cautelar, né? A tutela satisfativa, ela satisfaz de forma imediata o direito material postulado em juízo. E a tutela cautelar, e como exemplo para vocês da tutela satisfativa, eu uso a questão de uma pessoa que venha a precisar de um tratamento médico, né? Tratamento, medicamento, e postule isso em juízo e requeira, então, de forma liminar, que o juiz conceda, então, esse tratamento, tá? A tutela cautelar, ela objetiva, então, conservar uma situação jurídica para garantir uma futura satisfação de um direito, né? Suponhamos que uma pessoa tem uma dívida com o banco e o banco entra com uma ação contra a pessoa e essa pessoa começa a passar os seus bens, né, para outras pessoas da família, amigos e tudo mais, né? Nessa questão aqui, o que a gente tem? Bom, a pessoa, ela tem a dívida, né? Mas ela está dilapidando com o patrimônio que ela tem para satisfação dessa dívida. Aí, nesse caso, o banco deverá entrar com uma ação cautelar, né? Por isso que é uma ação cautelar, que tem uma tutela cautelar antecipada, no sentido de que fazer com que todos os bens que são de titularidade do devedor, né, fiquem mantidos depositados de forma judicialmente, para que a pessoa não venha a dilapidar esse patrimônio, vender os imóveis, móveis, ou passar então isso para outras pessoas, tá? Ingressa-se com uma ação cautelar, né, justamente pedindo-se a tutela para manter esses bens, né, em posse da pessoa, tá? Aí, em momento posterior, se entra com ação judicial regular. Bom, a tutela, quando pedida em processo judicial, ela pode ser tanto de urgência quanto de evidência, tá? A tutela provisória, ela pode fundamentar-se, então, na urgência ou na evidência do direito postulado. A tutela de urgência, ela vem combater o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo, tá? Quando eu for pedir tutela antecipada da minha ação inicial, eu tenho que deixar bem claro que, se caso o juiz não conceder o que eu estou pedindo de forma liminar, eu vou sofrer um dano. Então, eu tenho que demonstrar de forma clara para o juiz que, caso ele não aprecie antecipadamente o meu pedido, vai resultar num fato superveniente que vai fazer com que o meu direito, na verdade, acabe se tornando perecível, tá? A questão do direito à saúde, né? Volto a dizer para vocês que é um exemplo clássico, né? Que é demonstrado para o juiz através de uma receita médica, que a pessoa necessita tomar aquela medicação, e caso não venha a tomar, ela pode, enfim, sofrer sérios prejuízos e consequências. Então, eu tenho que demonstrar isso. E como é que eu demonstro isso? Através de documentos, prova documental, né? Através também
do pedido, além do pedido de tutela antecipada, vocês têm que também ter em mente que a petição inicial, ela vai ter um tópico específico da tutela antecipada, tá? Vocês têm lá a qualificação da parte autora, vocês vão ter no primeiro momento o pedido da JG, tá? E logo depois é feita o pedido de antecipação de tutela. E depois vocês vão entrar no mérito da questão, tá? Então é sempre de forma a deixar claro para o juiz, para que imediatamente quando ele recebe o processo, ele vai analisar a situação da parte autora e vai então apreciar o pedido de tutela antecipada. Bom, essa decisão do juiz que aprecia a tutela antecipada, ela vai ser uma decisão interlocutória, ou seja, ela não põe fim ao processo. Porque o juiz, quando recebe o pedido de tutela antecipada por parte do autor, ele vai apreciar se ele tem direito ou não. E ele vai se pronunciar, né? Geralmente, quando se ingressa com uma petição inicial pedindo tutela antecipada, a apreciação por parte do juiz é muito rápida, né? Questão de um dia, né? Ou de algumas horas mesmo, o juiz já aprecia e já se manifesta, né? Ele não pode ficar com o processo uma semana, um mês para apreciar uma tutela de urgência. Ele imediatamente vai apreciar esse pedido aqui, até porque esses processos são cadastrados de forma... É feito um cadastro diferente em relação aos outros processos. Eles têm prioridade quando o juiz vai despachar. São processos que têm certa prioridade para o juiz analisar, tá? Bom, se o juiz vem a indeferir o pedido de tutela antecipada, tá? O que acontece? Pode o autor agravar dessa decisão, tá? Como é uma decisão interlocutória que não põe fim ao processo, o autor pode entrar com um recurso chamado agravo de instrumento, que está lá no Código Civil, Código de Processo Civil, artigo 1015, inciso 1º, tá? Bom, vocês têm a questão da interinalidade, né, da tutela antecipada, ou seja, ela tem que ser pedida dentro da petição inicial, tá? E de forma clara, concisa e demonstrando o direito do autor, né? A tutela antecipada, então, ela vem dentro da petição inicial. Bom, eu peço para vocês lerem também o artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil, tá? Na próxima semana, a gente ainda vai ter algumas considerações sobre a tutela antecipada, tá? Que eu vou passar para vocês. Então, essa é a primeira parte que trata da tutela antecipada, mas a gente tem uma continuidade na próxima semana para falarmos novamente de tutela antecipada, tá? Com base nessa explicação aqui, vocês podem continuar a fazer a petição inicial de vocês, que eu disponibilizei como atividade do semestre, como trabalho do semestre, e vocês podem se utilizar desse material, das minhas explicações, para dar continuidade ao trabalho do semestre. Pessoal, fico à disposição de vocês, tá? Então, seriam essas as explicações quanto à tutela antecipada, né? Leiam com a calma e atenção o material e eu fico à disposição para esclarecimentos. Um abraço a todos.